Bom dia a todas e a todos. Dizer-vos que a imagem que temos aqui de cima é lindíssima. Obrigada a todas e a todos, especialmente a todos os agricultores que aqui estão presentes e que dispensaram um dia para debater o futuro do país, que é isso de que falamos quando falamos de agricultura. Obrigada a todas, obrigada a todos. Os últimos tempos têm-se agigantado os problemas da lavoura nacional, já aqui foram referidos. A pandemia de Covid-19, os brutais aumentos dos custos para produzir, ocorridos desde janeiro, agravados com a guerra e as sanções, a seca rigorosa e prolongada e os incêndios rurais deste verão acrescentaram em 2022 mais dificuldades aos pequenos e médios agricultores e também aos produtores florestais. O Governo responde tarde e mal, Senhora Ministra. As mesmas ajudas são sucessivamente repetidas, são sucessivamente anunciadas, mas elas não se multiplicam e mesmo algumas delas já eram dos agricultores. Havendo ou não sanções, havendo ou não seca, os agricultores já as iriam receber. Pouco dinheiro novo há no setor, mas pior. Todas demoram tempos injustificáveis a serem atribuídas e, no fim das contas, deixam de fora quem mais precisa delas, os pequenos e os médios agricultores. Um mercado dito livre continua a estrangular quem produz e o Governo continua sem colocar um travão. A opção governativa tem sido sempre, mas sempre, a de favorecer as grandes empresas, sejam energéticas, de venda de fertilizantes e pesticidas, os grandes monopólios da distribuição agroalimentar, o agronegócio. Não chega ao reforço dos 20% para 40% na majoração do IRS ou IRC, nos gastos das rações para animais, fertilizantes ou adubos, como não é suficiente o benefício pontual de 10 cêntimos no gasóleo. É urgente mesmo regular os preços dos fatores de produção. É preciso valorizar e aumentar o desconto no gasóleo e da eletricidade verde para os pequenos e médios agricultores, assim como dos mercados dos fertilizantes, fitofármacos, sementes e alimentação animal. Seria bom dizermos que pelo menos o aumento sentido pelos consumidores se traduziria no nosso rendimento, mas se o disséssemos estaríamos a mentir. É que a fatia de leão continua a pertencer aos mesmos de sempre, principalmente à grande distribuição, seja nos bens alimentares ou seja na madeira. É mesmo urgente, Senhora Ministra, uma intervenção do Estado, de forma a regular os mercados, para garantir justiça na cadeia de valor, com regulação e fiscalização efetiva do mercado, com regras claras e uma proposta muito concreta da CNA, de uma lei que proíba a venda com prejuízo em todos os elos da cadeia de valor. Portugal continua a aprofundar o déficit agroalimentar, seja em termos financeiros, seja em termos de bens alimentares. Está claramente em causa a soberania alimentar do nosso país. Se um dia um país decidir que não nos vende trigo, pois certamente teremos falta de pão na mesa, porque nós temos efetivamente é de aumentar a nossa capacidade de produzir para que possamos garantir a alimentação de toda a população na mesa. E reafirmamos que a agricultura e os alimentos não são uma mercadoria qualquer. Por isso, devem estar fora da Organização Mundial do Comércio e de todos os tratados bilaterais e multilaterais de comércio. É urgente, Senhora Ministra, assumir como desígnio nacional a diminuição dos déficits agroalimentares e não só pensar na exportação. É urgente priorizar a produção para o mercado interno. Por exemplo, vamos implementar mais projetos e, um programa de compras públicas de produtos locais e da agricultura familiar alargado e apoiado, da promoção dos mercados locais, do apoio dos circuitos curtos alimentares. O setor florestal, que aqui também já foi referido, sofre da avalanche legislativa, mas muito pouco ou nada mudou, a não ser o roubo da tutela das florestas para o Ministério do Ambiente. Continuamos a dizer que quem o faz, quem o desliga da agricultura e do desenvolvimento rural, é de quem não mete as mãos na terra, não conhece o setor e muito menos conhece o país.
A cumplicidade dos sucessivos governos com a grande indústria florestal, a indústria das celuloses, os aglomerados e as corticeiras vai somando-se de ano para ano. Continuamos a reafirmar que é preciso sim promover práticas silvícolas mais equilibradas, mais sustentáveis, um uso da floresta que seja uma floresta que seja de uso múltiplo, que seja da produção da madeira, que seja da produção de lazer, que seja do usufruto das populações. Mas para isso é preciso garantir uma questão central, que é preços justos à produção da madeira. E nisso os povos serranos também o sabem, vêm dizer como é que se organiza. E aí a Baladi, com as suas organizações também, confirma as imensas potencialidades da propriedade comunitária dos baldios, da sua posse, da sua gestão, da sua fruição. Pela história, pelo património e pelo direito inalienável dos compartes e das comunidades, repudiamos qualquer tipo de discriminação aos baldios e aos seus feitores que funcionam em autogestão. Esta situação de discriminação é injustificável, é inconstitucional, é inaceitável. Mas o caminho está claramente traçado. A dificuldade do acesso à terra, com a sua progressiva concentração e a culpabilização dos pequenos proprietários florestais pelos grandes incêndios, tem aprofundado e vai dando alento a novas tentativas da tentativa de roubo da terra aos pequenos e médios proprietários. Nós voltamos a afirmar, os pequenos e médios proprietários, os pequenos agricultores, os pequenos produtores florestais, não são os contrários, são as vítimas. Devemos é ser ajudados a manter as nossas propriedades e não espoliados no nosso parque património. Reafirmamos, não é a pequena propriedade o problema, nunca o foi. Pelo contrário, somos a solução para uma alimentação saudável, para manter as nossas aldeias e vilas vivas, para garantir a soberania alimentar do nosso país. Os acelerados processos de digitalização estão profundamente direcionados para um tipo de agricultura de grande escala e uma tipologia de agricultor que tenha capital para investir. Não é de toda a realidade da agricultura familiar. Agudiza-se assim a democracia, sim, a democracia no acesso ao uso de novas técnicas e tecnologias, criando uma vez mais um fosso entre produtores e produtividades. Na transferência do conhecimento, que é fundamental para colmatar estes déficits e este fosso, é importante, e para nós, na nossa opinião, na opinião da CNA, a solução está no apoio que é dado pelas organizações de produtores, pelas associações de agricultores, pelas associações de produtores florestais, que têm de ter as condições para, no plano técnico, logístico e financeiro, garantir esse apoio. Por isso é urgente que seja dado apoio a estas estruturas que estão no terreno, que conhecem profundamente cada terra e cada agricultor. Existe uma investigação e desenvolvimento virada para as explorações agrícolas de minifúndio. Importa garantir o acesso às telecomunicações e internet em todo o território. Como também já aqui foi referido, nas vidas das mulheres, especialmente das mulheres agricultoras e rurais, há retrocessos que para nós não são justificáveis. É urgente a reposição dos serviços públicos, como as escolas, os centros de saúde, as delegações bancárias e os serviços de transporte. Só assim é possível viver nas nossas vilas e nas nossas aldeias. Não vamos deixar que nos expulsem das nossas terras. Precisamos e temos direito a estes serviços públicos e também é preciso que nas políticas públicas haja investimentos para a promoção da igualdade. Senhoras agricultoras e senhores agricultores, somam-se milhares de euros de prejuízo causado pelos animais selvagens nas explorações agrícolas. São perdidas as produções, há estragos em estufas, vedações, sistemas de rega. Muitos agricultores deixam mesmo de produzir. É que o gasto é maior do que aquilo que nós conseguimos arrecadar. Cada um de nós sabe muito bem daquilo que estamos aqui a falar. Mas por parte do Ministério da Agricultura e do ICNF só vemos desculpas de mau pagador.
A CNA e as filiadas, uma vez mais, sempre ao lado dos agricultores e das agricultoras e das suas filiadas, realizou um conjunto de ações de protesto de rua e reuniu um abaixo-assinado entregue na Assembleia da República que deve ser dado o devido tratamento. Não podem ser os agricultores a alimentar os animais selvagens. O nosso trabalho tem de ser para alimentar as populações. Mas ainda nesta questão dos animais selvagens, é urgente que se conclua o estudo relativo à evolução das populações, para que se possa efetivamente tomar as medidas que os técnicos devem assumir. Mas para os agricultores o que nos interessa para que possamos continuar a produzir é mesmo que as indenizações nos sejam pagas, porque para continuarmos a produzir temos mesmo de fazer investimentos para assim retomarmos e para não abandonarmos. Sabemos bem onde estão os culpados desta situação difícil. A política agrícola comum e os governos têm culpa no cartório. Desde que a PAC é aplicada em Portugal, desapareceram mais de 400 mil explorações agrícolas e a maioria delas as pequenas explorações. A nova PAC, que entra já em vigor a 1 de janeiro de 2023, continua esse caminho, continua o caminho da liberalização total dos mercados, continuará a distribuir ajudas sem obrigatoriedade para produzir sequer uma batata e continuam a ser distribuídas de uma forma muito desigual. Portanto, acentuam-se e aumentam as assimetrias entre os países, entre as regiões e entre os agricultores. A CNA propõe uma PAC que seja diferente. Propomos que as ajudas sejam pagas a quem produz, que todas sejam moduladas e plafonadas, que reconheça que trabalhar 1 hectare de montanha não é igual a trabalhar 1 hectare numa planície, que o apoio ao esverdeamento olhe a exploração agrícola como um todo e que crie igualdade e democracia no acesso aos apoios públicos. Por fim, e não menos importante, importa referir a situação do Estatuto da Agricultura Familiar. Aprovado na sequência da iniciativa da CNA, o Estatuto foi, podemos dizer, boicotado à partida. Não apenas no imediato, com critérios mais estreitos e com poucos ou nenhuns benefícios, como ainda com alterações, apertando ainda mais a margem para que os agricultores possam candidatar-se. É que estamos a falar, Sra. Ministra, de um universo de 240 mil potenciais titulares do Estatuto. Portanto, estes 700, a nós parece-nos que é muito pouco, há muito para caminhar, há muito para pôr em prática medidas que efetivamente discriminem a agricultura familiar. E isto talvez explique que na nota explicativa do Orçamento do Estado, onde o Governo reconhece que o Ministério tem menos de 1.200 trabalhadores do que no quadro aprovado, número que, na verdade, ano após ano se vai reduzindo, este ano vai deixar de utilizar mais de 140 milhões de euros aprovados no orçamento e nós sabemos bem quanta falta eles fazem na agricultura familiar. Mas pior do que isso, já se prevê que para o próximo ano terá um saldo positivo de 23 milhões de euros e que não utiliza uma vez mais, ou aliás, nunca é utilizada neste Orçamento de Estado a expressão agricultura familiar. Mas não nos esquecemos, foi a força, a organização e a proposta dos agricultores e da CNA que criou o Estatuto da Agricultura Familiar. Mas cresce o movimento pelo reconhecimento da sua importância, da necessidade de uma alimentação de proximidade, com os nossos bons produtos e da importância que tem na defesa do nosso património e da soberania alimentar. Está criado, mas longe de ser concretizado. Não nos resignamos até que na diversidade de todas as explorações agrícolas familiares portuguesas, elas estejam todas enquadradas no Estatuto da Agricultura Familiar e seja a prioridade das políticas agrícolas a aplicar no nosso país. Estimados agricultores, convidados, Sra. Ministra, o que nos move é a defesa dos pequenos e médios agricultores, é a valorização da agricultura familiar e o desenvolvimento do país. Foram estas lutas e estes desígnios que nos trouxeram até aqui, que fizeram da CNA aquilo que ela é hoje, uma força reconhecida no país e fora dele. E se não formos ouvidos, sabem bem onde nos encontrar, nos campos e na rua, como temos estado, em ações de protesto e reclamação.
em luta pelo direito que temos à terra, que trabalhamos, e pelo direito à justa remuneração das nossas produções. Viva a CNA e filiadas, viva a agricultura familiar portuguesa, viva Portugal!